Olá, eu sou a Kinda Holler Heilpraktiker Schula e hoje tenho como convidado o autor e terapeuta de Dorn, Olaf Breidenbach, e vamos contar-lhe os segredos da terapia de Dorn. Sim, eu sou Olaf Breidenbach e vou dizer-vos porque é que devem aprender a terapia Dorn. Este vídeo foi traduzido de alemão para português com recurso à inteligência artificial. Aprecie o vídeo. Olá, Olaf, bem-vindo. Sim, olá, Kim. Gostaria de se apresentar, dizer-nos quem é. Chamo-me Olaf Breidenbach e exerço a minha atividade profissional há cerca de 24 anos. Trabalho exclusivamente com terapias manuais. Comecei com a terapia Dorn. Entretanto, muito foi acrescentado. A quiroprática também trabalho muito com isso, que também é muito semelhante. Mas também tudo o resto que o coração manual deseja. Desejo-se. É a vossa força vital a bater aí. Exatamente, é o meu sangue. Então, por que não nos diz o que é a terapia Dorn? A terapia Dorn é um método suave e manual para tratar dores no sistema músculo-esquelético e preveni-las. E o melhor da terapia Dorn é o facto de ser muito, muito segura e o método ideal para principiantes, em particular, para entrar no mundo das terapias manuais. De facto, foi um dos meus primeiros seminários, posso confirmar isso. Fale-nos um pouco mais, o que tem de especial? Sim, talvez comece pela história. O inventor da terapia Dorn é Dieter Dorn. Apesar de trabalharmos com os processos de Dorn na terapia Dorn, o nome vem efetivamente do inventor. É uma medicina popular, vem do povo, é também para o povo. Por isso, a terapia Dorn é de facto um método para pessoas comuns, porque elas compreendem-no. Dieter Dorn era proprietário de uma serração no Allgäu e inventou-a mais ou menos por acaso, há cerca de 50 anos. E ele próprio recebeu o tratamento de um tendinista ou de um osteófilo, como lhes chamam, são chamados. E achou-o tão interessante e tão bom que quis aprender ele próprio. O humano já não era capaz de o ensinar. Então, ele próprio desenvolveu o método a partir do tratamento que tinha recebido e depois limitou-se a tentar imitar o que ele próprio tinha recebido. Começou por tratar a sua mulher e depois toda a aldeia com grande sucesso. E do Allgäu iniciou a sua marcha triunfal por toda a Alemanha, Traçar círculos maiores. desenhar círculos cada vez mais largos. Existem atualmente vários livros de Dieter Dorn. O próprio Dieter Dorn nunca escreveu um livro, era bastante tímido em termos de publicidade, mas é claro que escrevia sempre um prefácio ou punha o seu nome no livro. Dieter Dorn, entre outros, escreveu os livros mais adequados a pacientes do que como instruções. Posteriormente, alguns também descreveram detalhes adicionais para um público especializado. Descreviam as coisas com um pouco mais de pormenor. Certo, então já nos falou um pouco sobre a história e as origens do método do espinho. O que acontece exatamente durante um tratamento com espinhos? Na terapia, as vértebras são tratadas em primeiro lugar, mas todas as outras articulações também são tratadas. O que mais frequentemente causa dores nas pessoas são os bloqueios nas vértebras, articulações. Vou mostrar-vos o que isso parece no esqueleto. A terapia Dorn é semelhante em filosofia à quiroprática. Na quiroprática, tenho a certeza de que quase toda a gente já ouviu algo em algum lado. Vai-se a um médico ou a outro curandeiro, eles dão-lhe um puxão firme e depois estala, e depois o bloqueio é libertado novamente, audível através da fenda. A terapia Dorn faz exatamente a mesma coisa, só que é um pouco mais suave. Suave não significa que não dói. Suave significa simplesmente que não ouvimos este estalido, que não temos movimentos bruscos, mas que libertamos a articulação no movimento. Em última análise, é o próprio doente que liberta os seus bloqueios e o terapeuta Dorn ajuda-o a fazê-lo. Acabou de falar da quiroprática e da terapia de Dorn. Existem também várias terapias manuais. Oh, agora está a trovejar aqui. Não se preocupem comigo, vamos continuar a falar. Existem, existem também várias outras terapias manuais. O que é que o Dorn tem de especial? Ou como é que a pode diferenciar dos outros métodos? Em termos de filosofia, a terapia Dorn está realmente muito próxima da quiroprática, mesmo que muitos terapeutas Dorn não gostem de ouvir isso, porque tanto o quiroprático como o terapeuta Dorn partimos do princípio de que se houver um bloqueio vertebral, ou seja, o bloqueio ou a vértebra pressiona o nervo, e isso provoca perturbações, tensões musculares, dores diretas, e quando tivermos libertado esse bloqueio, então a dor e as suas consequências desaparecem.
E isso é exatamente o mesmo que na quiroprática. A osteopatia, por exemplo, também lida com a fáscia, os músculos, os pontos de gatilho, etc. O terapeuta Dorn e o quiroprático simplesmente assumem que a coluna vertebral é como uma caixa de fusíveis. Se houver um bloqueio vertebral, o fusível rebenta e todo o circuito espinal por detrás dele é perturbado. Isto significa que quando eu liberto o bloqueio vertebral, o nervo volta a funcionar corretamente e os outros problemas desaparecem por si próprios. Quão permanente é um tratamento da coluna vertebral como este? Tenho de o fazer regularmente ou basta uma vez? Como é que devo pensar sobre isto? Não posso responder a isso aqui. A verdade é que um tratamento pode ser suficiente, especialmente para problemas agudos. Se torceu, se teve um acidente, se caiu e tem um bloqueio, se levantou algo e se apercebeu de que, ó Deus, está ali alguma coisa, então um tratamento é normalmente suficiente. Também pode falar sobre isso se o fizer de forma quiroprática. Por exemplo, fiz uma coisa estúpida e há um bloqueio vertebral, por isso preciso mesmo de tratar as costas todas. No entanto, a maior parte dos pacientes que vêm a um consultório naturopático têm naturalmente problemas crónicos e com problemas crónicos também pode demorar um pouco mais. Mas o que é bom numa terapia a longo prazo é que, no primeiro tratamento, percebemos se o problema é mesmo contagioso. Isto significa que há um sucesso imediato no primeiro tratamento, se este for o método correto. A beleza do método é que apercebemos-nos no primeiro tratamento que o método é o correto. Por outras palavras, eu trato a pessoa e se ela notar uma melhoria imediata, isso não significa necessariamente que esteja melhor, mas pode passar algumas horas, pode passar um dia e ela apercebe-se, os meus sintomas estão melhores, então estamos no caminho certo. A doença pode voltar, não há dúvida sobre isso. Pode demorar 2 dias, pode demorar 3 dias, pode demorar uma semana, mas sabemos que a dor que o doente tem vem do bloqueio. Isso é uma coisa. Não precisamos de planear uma série de 6 ou 10 tratamentos, apercebemos-nos imediatamente de que vale a pena continuar. Se os problemas continuam a voltar de qualquer forma, então não é correto trabalhar apenas com o Dorn. Então temos de ver porque é que os bloqueios continuam a voltar. Sabemos que o bloqueio causa a dor, mas deve haver algo mais, e então a diversão realmente começa. Porque então podemos mostrar todo o repertório e pode ser que eu mande o doente para um osteopata ou para outro sítio qualquer. Mas nós ajudamos-lo primeiro e isso é que é justo. Acabou de dizer que toda a coluna é tratada e não apenas pontos específicos. Será que percebi bem? Exatamente. Na terapia Dorn, nós tratamos toda a coluna vertebral, incluindo a bacia e a articulação temporomandibular. Desta forma, cuidamos de todas as vértebras, desde a bacia até a articulação temporomandibular. Também podemos tratar todas as articulações das extremidades, mas na verdade faz parte da terapia de Dorn. Eu controlo-me sempre para ver se há realmente algum problema. Sim? Isso seria todos os ossos. Sim. Ótimo. Têm o esqueleto ao vosso lado, ou melhor, parte do esqueleto, nomeadamente a coluna vertebral. Vamos dar uma olhadela? Quer mostrar-nos exatamente o que está a acontecer? A particularidade da terapia Dorn é que tratamos sempre toda a coluna vertebral. Para mim, a coluna vertebral inclui também o sacro e a pelvis. Muitas pessoas têm uma obliquidade pélvica, por exemplo. Esta é causada por uma lâmina pélvica que se inclina para a frente ou para trás. Isto faz com que uma perna seja mais comprida ou mais curta em relação à outra perna. Se a pelvis estiver inclinada, por exemplo, a coluna vertebral tem de compensar esse facto. Isto significa que temos uma diferença no comprimento das pernas. A pelvis está torta. Depois temos também uma torção da coluna vertebral no outro sítio. O princípio é sempre o de que os olhos têm de estar sempre iguais, têm de estar sempre direitos e paralelos. E onde esta igualização tem lugar, os bloqueios ocorrem com relativa frequência. Isto significa que pode doer aqui. Se eu trabalhasse localmente e tratasse apenas a zona de onde vem a dor, a bacia continuaria a estar desalinhada. Então estas coisas voltam relativamente depressa. Agora tenho de endireitar a pelvis e a posição, tratar onde a dor é local. Assim, tenho boas hipóteses de que tudo se mantenha estável e o doente já não precisa de voltar muitas vezes. O que é um bloqueio vertebral? A explicação dada aos doentes, tal como foi explicada pelo Sr. Dorn, é simplesmente uma torção de uma vértebra para um lado. Para um lado, isto coloca stress no nervo, que pode causar estes sintomas. O nervo pode inicialmente doer localmente, o que é o clássico lumbago imediatamente no local. Mas um nervo como este também fornece outras áreas.
é relativamente frequente que se desenvolva tensão muscular numa outra zona que é irrigada pelo nervo. E sim, é isso que causa dor ao paciente. E então, em última análise, temos de libertar o nervo novamente, movendo a vértebra de volta para a posição correta. Empurrar. É assim que eu explico aos doentes. Quando eu explico agora aos terapeutas, esta é também uma explicação simplificada, mas cada vértebra tem 4 articulações, 2 para baixo e 2 para cima. E numa dessas articulações, a vértebra fica presa. Isto leva a diferentes posições desta vértebra. Mas na terapia Dorn, só precisamos de sentir em que direção a vértebra está posicionada. Se ainda está numa posição descendente ou ascendente, não é importante nesta fase. Mas é importante. A vértebra não está simplesmente torcida, mas em algum lugar temos um nervo comprimido. Se agora disser que toda a coluna vertebral é tratada num tratamento deste tipo, quanto tempo demora um tratamento deste tipo? Depende de quem o faz. Atualmente consigo fazer a coluna inteira em 20 minutos, sem qualquer problema. Mas com a consulta prévia, despir-me e tudo o resto que se faz durante o tratamento, preciso de cerca de meia hora. Mas devo dizer que também sou muito rápido graças à minha experiência. Para um principiante pode demorar entre 3/4 de hora a 1 hora. Se estamos a tratar toda a coluna vertebral, mas só há um bloqueio num sítio, por que é que isso é tão importante? Em primeiro lugar, não temos apenas um bloqueio num único local. Temos um bloqueio que é atualmente responsável pelos sintomas. Mas toda a gente tem bloqueios a toda a hora. A maioria dos bloqueios desaparece por si só. Mas eu só consigo sentir se existe um bloqueio e não sei se ele está a causar sintomas ocultos ou não. É por isso que primeiro tenho de apalpar toda a coluna vertebral. Apalpar toda a coluna vertebral. Por outras palavras, tocar-lhe e ver se há bloqueios de que o doente pode não se aperceber. Para isso, caminho ao longo da coluna vertebral e liberto automaticamente a tensão muscular na coluna vertebral. E é isso que é tão especial na terapia Dorn. Na massagem, especialmente aqui no Ocidente, aprende-se sempre que se deve massajar a coluna vertebral. Mas todos estes pequenos músculos intervertebrais que também estão endurecidos são massajados automaticamente durante a terapia com espinhos. Esta é outra característica especial quando faço um tratamento quiroprático. Por exemplo, eu solto todos esses músculos intervertebrais antes, então preciso de muito menos impulso, muito menos força na quiroprática e muitas vezes até consigo fazer um tratamento quiroprático sem fazer um movimento brusco, só porque eu tinha anteriormente com a terapia do espinho antes. Isso significa que é um ótimo método por si só, especialmente para principiantes, porque é muito seguro e fácil de aprender. Mas se depois tiver mais técnicas manuais, a terapia com espinhos complementa as técnicas manuais como a quiroprática. Tal como a quiroprática, tal como qualquer outra técnica manual. Mas o que é bom é que a terapia Dorn é compatível com tudo. Posso combiná-la com a homeopatia, posso combiná-la com a fitoterapia. Não há saltos entre elas. E, sobretudo, apoia as outras terapias. Porque acabei de o dizer, os pacientes normalmente só vêm com dores, mas também podem ter outros problemas. Como praticantes de medicina alternativa, sabemos isso. O paciente simplesmente tem outros problemas também. E muitas vezes começou uma terapia que está presa a algures. Na verdade, estamos a fazer a coisa certa. E claro, pode acontecer que um nervo comprimido seja responsável pela afetação de outro órgão. E depois, claro, as outras terapias também não funcionam. Acupuntura, por exemplo, ou fisioterapia, terapia fúngica, seja o que for. E se eu agora... Os bloqueios que não têm o sintoma óbvio, então as outras terapias funcionam muito rapidamente. É por isso que é compatível. Então, por que não nos diz para quem é que o método é adequado? Quem o pode aprender? Em teoria, qualquer pessoa o pode aprender. Dieter Dorn, agricultor e proprietário de uma serração, inventou-a, não a aprendeu. Mas, como é óbvio, na Alemanha só os médicos e os profissionais de saúde estão autorizados a utilizá-la. Fisioterapeutas, ocupacionais, etc., enfrentam restrições. E para quem é que ela é indicada no outro lado? Então, para que pacientes é que a terapia Dorn é adequada? A terapia Dorn é, de facto, adequada para todos. O meu paciente mais novo tinha 3 dias de vida. O meu doente mais velho tinha 98 anos e eu não conseguia tratar nem 100. Por isso, pode usar a terapia Dorn com qualquer pessoa. Isso não é problema nenhum. E o senhor também dá seminários de terapia Dorn na nossa escola. Por que não nos diz o que ensina nesses seminários? Como é que as pessoas vêm e como é que vão para casa?
Sim, aqui na escola de naturopatia penso que são sobretudo os naturopatas que vêm, claro. Mas, como já disse, os fisioterapeutas também são muito bem-vindos. E não é necessário ter conhecimentos prévios de terapias manuais. É indiferente se faz outra coisa, se gostaria de fazer terapia Dorn como terapia de acompanhamento ou se quer apenas conhecer o mundo das terapias manuais. E depois do curso, toda a gente será capaz de fazer um tratamento Dorn completo e deverá ter sucesso imediato. Talvez não uma taxa de sucesso de 100%, isso requer um pouco de prática. Temos de aprender a sentir um pouco, mas essa é a beleza da terapia Dorn, não se pode fazer nada de errado. Não estou a dizer que não tem efeitos secundários, não estou autorizado a fazê-lo, mas é preciso muito, muito, muito para correr mal com a terapia Dorn. Posso confirmar isso. Quando fui para casa na altura, peguei logo no meu marido e deitei-o no sofá e tratei-o uma vez e muitas outras desde então. Posso confirmar isso. E quanto mais tempo se mantiver o tratamento, maior será o sucesso. E depois já provamos o sangue e fazemos outras coisas, porque é ideal, claro, se o fizermos com mais coisas. Se tivermos um repertório um pouco mais alargado. Mas a terapia de Dorn é a terapia ideal para entrar no mundo das terapias manuais. Por isso é ideal para todos. Naturopata e estudante. Para aqueles que fazem outras terapias, mas percebem também. Toda a gente vem, não importa o que venha fazer. Vem pelos seus intestinos, vem pelos seus olhos, vem por causa de alergias, mas quase toda a gente tem problemas algures no pescoço ou nas costas. Muitos doentes fazem eles próprios a ligação, dizendo: eu também tenho uma coisa nas costas, por isso não pode estar relacionado com isso. Se tiver de mandar os doentes embora, não é muito agradável. E isto significa que pode, pelo menos, dar uma vista de olhos à terapia Dorn, pelo menos começar, ou isso ajuda. E se tratar de algo mais complicado, então é possível senti-lo, e mesmo assim enviar os doentes para outro local. Estou definitivamente ansioso por isso. Despertamos o seu interesse? Então dê uma vista de olhos no nosso sítio web. Encontrará abaixo a ligação para o sítio web e para se inscrever no seminário. Ficaremos felizes em responder suas perguntas sobre a terapia Dorn. Não hesite em enviar um e-mail para o LAF ou para nós. Os dados de contacto serão apresentados ou pode contactar-nos por telefone. Esperamos vê-lo em breve. Até breve. Sim, estou ansioso por vos ver no seminário e adeus.